Olá, pessoal! A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, ouvintes e irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria e louvor que eu venho aqui nessa sexta-feira do dia 9 de agosto de 2024, já quase meio-dia, 11h30 da manhã, tá? Eu venho aqui a trazer o 39º vídeo da jornada de leitura do livro de Dr. Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus. E hoje nós vamos adentrar no capítulo 13, tá? No capítulo 13 nós vamos estar lendo Provas da Depravação. E hoje o texto, ele está bem compridinho, tá? Tá um texto aí um pouco longo, tá bom? Mas vale a pena, vale a pena. Vou estar aí lendo com calma, obedecendo aí as pontuações, para trazer para vocês uma máxima, tá? Um máximo de interpretação e compreensão possível para vocês. O meu desejo era que todos vocês pudessem ter esse livro. Esse livro aqui, ele serve de base teológica para a vida do cristão, porque ele fala da salvação, do pecado com muito detalhe. E é muito importante nós aprimorarmos nessas questões, né? De salvação e pecado. Tá ok? Então vamos lá, você que é novo no canal, está chegando aqui a primeira vez, seja muito, mas muito bem-vindo. Inscreva aí no canal, irmão Pedro Rodrigues, tá? Acione o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui, tá ok? E não esqueça o seu like, o seu gostei, que é o nosso agente motivador, o nosso primeiro motor que faz a locomotiva do canal pegar vapor. Então, sem mais delongas, vamos de leitura. 39º vídeo, tá? Provas da Depravação, capítulo 13. Se alguém duvida da realidade da depravação da raça humana, só precisa ler as Escrituras ou analisar a história da humanidade. Número 1. A universalidade do pecado. Fiquem bem atentos, tá? Na leitura de hoje. Número 1. A universalidade do pecado. Por toda a Bíblia é afirmado claramente que todas as pessoas são pecadoras e têm uma natureza pecaminosa. As advertências bíblicas, bem como as promessas de salvação, dirigem-se às pessoas como pecadoras. Neste contexto, a Bíblia somente faz distinção entre duas classes de pessoas: aquelas que foram salvas por Cristo de seus pecados e aquelas que não foram. Estas últimas estão perdidas no pecado. Mateus capítulo 18, versículo 11 e Lucas capítulo 15, do versículo de 1 a 7. Pertencem ao mundo. Em Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9, versículo 16 e versículo 18. Estão nas trevas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, Atos, capítulo 26, versículo 18, Romanos, capítulo 13, versículo 12, 1 a Pedro, capítulo 2, versículo 9. E são escravas dos poderes de Satanás. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34 a 36 e Atos, capítulo 26, versículo 15. Nos dois primeiros capítulos de Romanos, Paulo prova que o mundo inteiro vive em estado pecaminoso e vai além ao provar que ninguém é salvo do pecado longe de Cristo. Não somente a Bíblia assegura a universalidade do pecado,
mas a história humana ilustra e prova o predomínio do pecado, do erro e da injustiça em toda a raça, nação e tribo. A história não reconhece nem sequer uma pessoa sem pecado, com exceção de Cristo. Até os muçulmanos concordam que Cristo foi o único profeta sem pecado. O método científico desenvolve generalizações a partir de resultados uniformemente observados. Nenhum cientista, contudo, pôde opor-se acertadamente à afirmação de que os seres humanos são universalmente pecaminosos. Se todas as pessoas são pecadoras, deve haver uma causa universal. O meio ambiente, as circunstâncias e a história mudam. A causa não pode ser exterior às pessoas. Devem estar localizada dentro delas, dentro da personalidade humana. É isso o que a Bíblia claramente afirma em Salmo número 130, no versículo 3. Salmo número 143, no versículo 2. Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías capítulo 64, versículo 6. Romanos capítulo 3, versículo 10, e Romanos capítulo 3, versículo 23, Gálatas capítulo 3, versículo 22 e 1 João capítulo 5, versículo 19. Número 2. A persistência dos seres humanos no pecado. O pecado não apenas prevalece universalmente, ele predomina continuamente nas pessoas e na sociedade. As pessoas não pecam somente em período de grande estresse e perturbação. Fazem-no nas ocasiões mais comuns. Elas pecam quando observam os maus exemplos de outras pessoas e também diante de bons exemplos. Elas pecam quando estão sozinhas e também em público, em pensamentos, palavras e atitudes. As pessoas pecam quando advertidas a não pecar e quando têm a promessa de ser recompensadas caso se abstenham do pecado. Elas prometem não pecar, assumem o compromisso de não pecar, mas sucumbem à tentação ou ao hábito e pecam de qualquer maneira. Romanos capítulo 7, versículo 15 ao 24. Pecam na infância, revelando o início das tendências pecaminosas, antes mesmo de poderem explicar o pecado. Pecam na juventude, antes que os hábitos estejam firmemente estabelecidos. Pecam na maturidade, quando são capazes de reconhecer as consequências do pecado. As pessoas pecam independentemente de sua educação, riqueza, prestígio ou posição. Pecam a despeito de sua ocupação ou necessidade. Pecam seja qual for o meio ambiente onde vivam ou de onde provenham. Tal persistência em pecar por parte das pessoas de todos os lugares só pode ser explicada por uma profunda e permanente depravação da alma. Número 3. A rejeição a Cristo e a Deus. A consciência de todas as pessoas as faz lembrar de que existe um ser supremo a quem elas prestarão contas. Ela aponta e acusa continuamente os pecados cometidos. Isto é frequentemente provado pelas tentativas de esconder o pecado. No entanto, as pessoas continuam a fazer coisas que sua consciência afirma estarem erradas. Elas continuam a menosprezar o Supremo Deus, a quem sabem que deverão responder. De um modo geral, vivem sem Deus
e em verdadeiro menosprezo a ele. Abre aspas, todas as suas cogitações são: não há Deus. Fecha aspas, Salmos 10, número 10, versículo 4. As pessoas tentam convencer-se de que, se há um Deus, ele não as vê, reprova ou pune. Há até certa irritação quando elas imaginam que Deus as está observando ou poderá exigir prestação de contas. Esta hostilidade a Deus é comprovada continuamente pela negligência, desobediência e rebelião do homem contra o Criador. Ainda mais espantosa é a rejeição a Cristo. Abre aspas, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Fecha aspas, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. A bela, boa, santa e amável vida de Jesus é aceita e reconhecida por quase todos os pecadores que ouviram a respeito dele. Jesus era misericordioso, amável e gentil. Ele andou por toda parte fazendo bem, curando os doentes e compartilhando as bênçãos e o ensino verdadeiro a pessoas de todos os níveis sociais. Atos capítulo 10, versículo 38. Os pecadores eruditos notáveis e pessoas perceptivas, independentemente da religião, concordam com a nobreza do caráter de Cristo, a bondade de sua vida e a pureza de seus ensinos. Eles o admiram, mas geralmente se recusam a aceitá-lo ou a obedecer-lhe. Cristo é louvado, mas suas afirmações acerca de si mesmo são rejeitadas. Seu amor é claramente reconhecido, mas continuamente desprezado. A despeito de sua vida imaculada, de seu amor constante e imparcial, de seu poder milagroso, de seus ensinos santos e de seu amor que levou à sua própria morte, a humanidade, como um todo, o ignora, profana e despreza seu nome, odiando tanto a ele quanto aos seus seguidores. A atitude e conduta em sua direção e a ignorância e a rejeição de Cristo são provas incontestáveis da depravação da raça humana. O que mais poderia ele ter feito para abençoar a humanidade? O que mais poderia ele ter feito para abençoar a humanidade? A verdade das Escrituras é óbvia. Abre aspas. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 18 ao 19. Que pecado pode ser maior do que a rejeição deliberada do amor puro, da vida santa e da verdade inegável ensinada pelo Filho de Deus? 4. A imutabilidade da natureza humana. A natureza pecaminosa dos seres humanos é completamente incorrigível. Ninguém é capaz de curar a si mesmo do pecado. Repetidamente, as pessoas reconhecem sua forma errada de agir e determinam-se a parar com um ou mais de seus pecados. Mas, apesar das resoluções positivas, elas sucumbem à tentação vez após vez. Em algumas vezes, elas odeiam alguns ou todos os seus pecados, frustram-se com sua própria pecaminosidade e adoecem por causa de seu próprio ser pecador. Contudo, conhece por experiência pessoal a descrição que Paulo oferece em Romanos capítulo 7, versículo 15 ao 23, a respeito da natureza pecaminosa.
as pessoas tentam curar-se do pecado ou controlar-se a fim de não pecar. Elas usam muitas formas de autonegação, penitência e algumas vezes até autoflagelação física. Elas tentam seguir os ensinos e formas de louvor de suas próprias religiões, até mesmo religiões cristãs. Procuram escapar de seu passado, indo a lugares distantes, onde não são conhecidas e possam recomeçar a vida. Alguns tentam vencer o pecado, evitando relações sociais normais, abstendo-se do casamento e mantendo uma vida asceta. Mas ninguém pode escapar do pecado a não ser pelo caminho da cruz. Alguns se declaram culpados e aceitam alegremente a punição para seu pecado, esperando que isto os livrará do domínio do pecado. Mas as Escrituras afirmam repetidamente, abre aspas, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Fecha aspas, Lucas capítulo 6, versículo 45. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Jeremias capítulo 13, versículo 23. Se a árvore é conhecida por seus frutos, então o ser humano, separado de Deus, é maligno em sua alma. Número 5. A manifestação do pecado nas crianças. As crianças, mesmo que não tenham aprendido coisa alguma pelo exemplo dos outros, mesmo que ainda não falem claramente, ou mesmo que sejam mentalmente imaturas e não distingam o certo do errado, já manifestam raiva quando contrariadas. Tão logo uma criança cresce o suficiente para reconhecer seu ser como distinto dos demais, o egoísmo, e evidencia-se a teimosia pode ser claramente demonstrada mesmo antes de o bebê aprender a falar. Bem antes de a criança ser capaz de atos morais, ela já dá mostras de uma disposição interior pecaminosa. Não é possível explicar estas tendências inatas desvinculando-as da natureza pecaminosa, logo cedo. Da natureza pecaminosa. A criança aparece aprender o engano automaticamente logo cedo. Muitas vezes a desobediência parece mais natural do que a obediência. Veja Gênesis capítulo 8, versículo 21, Salmos número 51, versículo 5 e Salmos número 58, versículo 3. Amém? Tá vendo aí? A manifestação do pecado nas crianças, que eu acabei de ler aqui agora. Até as crianças, mesmo que não tenham aprendido coisa alguma pelo exemplo de outros, mesmo que ainda não falem claramente, ou mesmo que sejam mentalmente imaturas e não distingam o certo do errado, já manifestam raiva quando contrariadas. Tá vendo? Então, meus queridos, eu deixo aqui o 39º vídeo, tá? Capítulo 3, demos início aí, provas da depravação, tá ok? E nós falamos hoje, né, do número 1, que foi a universalidade do pecado, o número 2, a persistência dos seres humanos no pecado, o número 3, a rejeição a Cristo e a Deus, o número 4, a imutabilidade da natureza humana e o número 5, a manifestação do pecado nas crianças, tá ok? No próximo conteúdo, no 40º vídeo, nós vamos estar lendo o coração como fonte do mal. Aí, ó, estiver dando para vocês ler, aí, o coração como fonte do mal, do livro de Dr. Wesley Duell, A Grande Salvação de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tá? Quem lê esse livro, fazendo dele uma leitura diária, de estudo, eu falo que você já tem uma base teológica, tá? Porque esse livro aqui,
é impossível você você ler ele e não ir para a Bíblia Sagrada. O que ele mais tem é Bíblia Sagrada, referências bíblicas, tá? Você não consegue ler esse livro sem colocar a Bíblia Sagrada do lado, porque ele tem muita referência bíblica. Então, eu vejo ele como um livro de muita base teológica. Eu acredito que tem teologia que não... Eu acredito que tem teologia que não chega a ter um ensino tão erudito no meio do cristianismo para a salvação igual esse livro aqui, tá? É um livro muito bom, meus queridos. Eu espero que vocês tenham entendido a leitura de hoje, tá? A leitura de hoje também foi um pouquinho complexa, mas eu louvo a Deus por Deus estar dando essa oportunidade de mim estar compartilhando esse livro e também de você estar aí ouvindo, tá? Eu louvo e agradeço a Deus. Meus queridos, é o seguinte, no último conteúdo que eu trouxe, o último vídeo, foi o 38º, eu tinha lido o que não está implicado na depravação total. Foi um vídeo anterior a esse, tá? E quando eu cheguei no tópico 4, que eu li sobre a depravação total, não significa que o pecador não possua qualidades positivas. Eu havia falado de Mateus capítulo 10, 21. Inclusive eu coloquei até lá na descrição daquele vídeo, tá? Mas na verdade não é Mateus. Aqui estava meio apagado e eu fui pesquisar porque não deu para me ver a referência aqui direito. Só apareceu o M de Mateus maiúsculo. O T eu achei que era T, mas é a letra C. É Marcos 10, 21, tá? Aí, ó. Aí. Tá vendo aí? Marcos 10, 21. Agora eu apaguei e apareceu o C minúsculo aí, ó. Tá? É bem aí no tópico número 4, tá bom? Só para poder relembrar de vocês aí que não é Evangelho de Mateus. É Marcos, é Evangelho de Marcos, tá bom? Foi no 38º vídeo. Só para dar uma lembrada em vocês aqui, tá? Porque aqui estava falando da depravação total, não significa que o pecador não possua qualidades positivas. Porque o próprio Jesus reconheceu essas qualidades em pecadores. E está em Marcos, capítulo 10, versículo 21. Tá ok? Pois então, eu deixo aqui o penúltimo, né? O primeiro e o antepenúltimo. Dando início aí ao capítulo 13. Falta mais 2 vídeos para nós terminar o capítulo 13. No próximo, né, nós vamos estar lendo o coração como fonte do mal. Tá ok? 9 de agosto de 2024. Já quase aí tardezinha de sexta-feira. E eu deixo aqui para vocês mais um conteúdo. Ressaltando aqui novamente, relembrando vocês, que quando nós terminarmos esse livro, nós vamos entrar aí numa história, vamos entrar numa jornada da história do período das trevas. E o nosso vetor, que vai nos acompanhar aí, vai ser esse livro aqui, ó, do volume 3, do Até os Confins da Terra, de Justo Gonzalez. Um grande livro, ele é pequenininho, tá? O primeiro lançamento dele foi em 1981, a primeira edição, né? E as reimpressões que vieram depois foram em 85, 88, 91 e 97. O ano aí, tá? 1985, 1988, 1991 e 1997. Ele teve... tirando a primeira edição, ele teve mais 4 reimpressões. Então é isso aí, é um livro muito bom, tá bom? Nós vamos estar lendo aí o período das trevas, o século IV até o século XVI. Martim Lutero, se eu não estiver enganado, ele veio a falecer no século XVI, no ano 1546, em fevereiro,
de 1546, Martim Lutero morreu, deixando aí nas praças públicas, nos umbrais das portas, as 92 teses contra os dogmas, né? O período das trevas foi uma fase aí que o cristianismo viveu uma tribulação, turbulência muito grande. E Martim Lutero, ele chega aí no final do período das trevas, lançando aí as 92 teses. E nós vamos estar aí passando aí pelo monasticismo, o alto clero, né? Os imperadores do Ocidente, do Oriente, os papados. Oh, legal que vai ser, se nós poder mostrar tudo isso daqui, as histórias de todos os papas, né? A cronologia desse livro aqui é enorme, tá? A cronologia dele. E os principais acontecimentos que aconteceu. Vamos pesquisar aí em fonte segura, né? Para não trazer aqui mentira, nem heresia. Só coisas boas que vem aí. É importante, tá? Saber do período das trevas, porque o período das trevas, poucas pessoas conhecem, poucos cristãos sabem o que realmente aconteceu nessa fase. Pois então, pessoal, é com muita alegria e louvor que eu vou ficando por aqui, tá? Com mais um vídeo, 39º vídeo do livro de Dr. Wesley Duell, A Grande Salvação de Deus. Vamos que vamos. Que Jesus abençoe a todos. E eu fui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Oh, glórias!